Então já estou me adiantando para quarta-feira. Se o Flamengo entrar meio que molinho para jogar, vai tomar uma tunda. O Flamengo hoje é um time que depende do lampejo, das ideias dos jogadores. Gabigol parece que não sabe mais jogar de centroavante. Tá tão confuso esse sistema tático que me confundiu. Vai fazer a marcação alta com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Não tem condição. Não tem essa característica para fazer isso. Vai trazer o Dorival de volta? Não vai. Quem dera, Zinho. Vai mandar ele embora, vai trazer o Jorge Jesus agora? Não vai. Pessoal, tá todo mundo muito pistola com essa diretoria, com esse técnico fazendo muita besteira aí. Vamos ouvir a opinião do Zinho, do Fábio Luciano no programa ESPN FC. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Mr. Mengão React. Aqui você fica por dentro de tudo que falam do Flamengo nos principais programas esportivos. Hoje, como eu disse, o Zinho e o Fábio Luciano no programa ESPN FC. Se você concordar ou não concordar, deixa aqui embaixo a sua opinião, que ela é muito importante pra gente. Outra coisa, deixa seu like se você gostar, compartilha, acione o sino das notificações e agora, sem enrolação, vamos embora pro vídeo. Eu vou aqui do meu lado direito no integrante do nosso clube que fica mais perto de mim, que eu quero dar uma boa noite aqui para o capitão e perguntar, capitão, o Vitor Pereira na entrevista coletiva, ele falou que viu vontade, viu entrega, mas o resultado não veio. E a vida dele, tá tranquilo ou não? É mais um resultado que não veio, né, Dani? Boa noite a você, ao Mauro, ao Pascoal, ao Zinho, boa noite a todos. É uma pressão que o Vitor vem sofrendo há um tempo e com o clássico isso aumenta, né? Eu tive o privilégio de jogar alguns desses clássicos, né? Flamengo e Vasco, Grêmio Internacional. Enfim, eu sei o quanto isso pressiona aqueles que perderam, né? Então a gente vai falar um pouco da derrota do lado do Mano, do Renato Gaúcho muito solto pelo lado do Grêmio, o Barbieri, né? Vencendo o Flamengo, o quanto isso significa para esse início de trabalho. E pelo lado do Flamengo, né, a derrota para o Palmeiras, a campanha no Mundial, enfim, a baixa produção que o Flamengo vem tendo e somando mais uma derrota, né, Dani, que o pressiona. Não sei se a gente vai entrar no assunto de mexida mais uma vez, né? Vamos entrar em tudo. Então, mas o Flamengo já não olham com tanto medo, né? Então, acho que o Vasco entrou no jogo de ontem. A gente vai analisar quem jogou melhor. O Flamengo fez, na minha opinião, uma partida razoável, teve chances de fazer gol. Mas mesmo enfrentando o Vasco, uma equipe em formação, o Vasco, a gente percebeu que em nenhum momento teve medo do Flamengo, né? Então, se lançou, marcou sob pressão, colocou intensidade no jogo. E isso é lógico que isso cai nas costas do Vitor Pereira, porque é o responsável, é o comandante do time. E, enfim, a torcida do Flamengo está bastante chateada com relação a esse início de 2023 e vamos falar bastante. Tem bastante coisa para a gente falar, Dani. Faltou sorte também ao Flamengo mais uma vez. Eu não achei, foi um desastre o jogo do Flamengo. Não, pelo contrário. Tá com o Gerson, então? A bola que não tá entrando? A bola não está entrando também. Também é um dos pontos, sim. Eu acho que o Vitor Pereira, eu já falei aqui que no Corinthians tinha mais sorte que o juízo. Vários jogos ele ganhou jogando pior. No Flamengo não está acontecendo isso, não. A sorte o abandonou por momentos. Não foi um péssimo jogo do Flamengo. Você olha os números, você vê as oportunidades e tal. O gol do Pumita é espetacular. Golaço. O Flamengo, do outro lado. O Flamengo. Qual é o esquema de jogo que joga o Flamengo? É o barata voa. Cada um faz o que tem que fazer. O Flamengo joga no barata voa. Quando eu escuto São vários esquemas dentro do mesmo jogo, né? Quando eu escuto o treinador do Flamengo falar o seguinte: não, porque os jogadores tiveram vontade, aplicação, isso quer dizer o seguinte, não tem tática nenhuma. Qual é a jogada ensaiada que tem o time do Flamengo? Alguém pode me contar? Não achei ainda. Não, você pode me contar a falta lateral, a falta frontal, a bola de escanteio, onde é que vai a bola de escanteio no primeiro pau, no segundo? Alguém pode me contar qual é a jogada ensaiada que tem o Flamengo? Vou procurar com mais afinco. O Flamengo não tem nada. E ainda tem alguns jogadores completamente abaixo da realidade. Cadê o Gerson? O Arrascaeta vai estrear? Então, gente, o Flamengo precisa se respeitar. O Flamengo já não se respeitou quando trocou o treinador. Trocou o treinador duplamente campeão por um treinador vice que, como diz o Mauro, ganhava muito mais na sorte do que no juízo. E é isso aí que a gente está vendo. É isso que o Flamengo contratou. É isso que o Flamengo contratou. Se o Flamengo vai continuar dessa forma, e vou dizer mais uma coisa. Flamengo e Fluminense, hoje é segunda-feira, vou dizer segunda.
que é para depois não dizer que eu não contei. Se o Fluminense jogar, o Fluminense jogou meia hora contra o Bangu, que foi uma abafa, que os caras, o Bangu tá sentindo fungar no cangote até agora. Tem jogador do Bangu procurando jogador do Fluminense até agora. Se o Fluminense jogar um tempo, não estou falando do tempo todo, um tempo do jeito que jogou contra o Bangu, vai ser caso de perigo para o Flamengo. Não é perigo de perder o jogo, é perigo de perder e de muito. Pelo que jogou o Fluminense e pelo que jogou o Flamengo, o Fluminense está no estágio muito mais adiantado. Claro, tem um treinador há mais tempo e os jogadores que conhecem o esquema do Fluminense. Então já estou me adiantando para quarta-feira. Se o Flamengo entrar meio que molinho para jogar, vai tomar uma tunda. O Flamengo, em momentos, o Flamengo oscila dentro das partidas, né? Então, o Flamengo cria em alguns momentos, depois perde essa força, essa intensidade, porque o Flamengo, nesse momento, joga pela qualidade dos seus jogadores. Então, assim, contra o Del Valle, o Everton Ribeiro começou bem o jogo. Então, ele conseguiu fazer movimentações de criação de jogada. Quando ele perdeu força, o Flamengo perdeu força junto. No jogo contra o Vasco, o Arrascaeta começou bem. Parecia um Arrascaeta mais interessado, se movimentando mais, acertou um chute na trave, mas quando o Arrascaeta perdeu força, o time também perdeu essa intensidade. O Flamengo entra com o sistema, as coisas não funcionam, o Flamengo muda de sistema, aí o Flamengo mexe peças, aí automaticamente tem que se mudar novamente esse sistema e os jogadores acabam não se adaptando e tem essa questão física, a questão da adaptação às ideias do treinador. Então, assim, o Flamengo hoje é um time que depende do lampejo, das ideias dos jogadores. E como esses jogadores, eles não estão em condições perfeitas, nas suas melhores condições, o Flamengo vem colhendo resultados que não se eram esperados pelo torcedor. Então, assim, o Flamengo fez um jogo ruim contra o Vasco? Não fez. O Flamengo ficou com a bola? Ficou, mas é pela qualidade. Quando você entrega a bola nos pés do Gerson, ele sabe o que ele faz. Quando você entrega a bola nos pés do Everton Ribeiro, na aproximação, ele sabe o que faz. O Gabigol tenta, né, um pouco mais de intensidade nas jogadas, movimentação, enfim. Mas é um time que hoje joga na questão individual. O Gabigol parece que não sabe mais jogar de centroavante. Boa, olha lá. Rapaz. Ficou tanto tempo jogando aí, né, com o Bruno Henrique, com o próprio Pedro, acostumou a ser o jogador de sair, de cair pelo lado direito, de movimentar, e eu acho que o Gabigol, de todos, é o que está entregando ainda mais. Nesse início de temporada, fazendo os gols que ele faz, ele é artilheiro, querendo, se movimentando, se entregando no jogo, buscando algo diferente, pelo menos ele está tentando, mas sem o Pedro, o Flamengo jogou sem centroavante, porque ele também não foi o homem de área. Isso. Saiu muito, concordo com você, mas é a característica que ele está jogando. Aí vai em cima do treinador. É isso. Ele, quando teve a oportunidade, de repente, botar o Everton Cebolinha desde o início, que seria o natural, ele preferiu botar mais um meia, mais um volante. E tinha tanto volante que ninguém foi volante. Eu discordo desse posicionamento do Thiago Maia. Thiago Maia fazendo lateral esquerdo, terceiro zagueiro. Eu não sei nem o que ele é, vou te falar a verdade. Eu gosto de tática muito. Gosto muito. Mas eu ainda não sei se ele é o terceiro zagueiro, se ele é o lateral esquerdo, se ele é o volante. Tá tão confuso esse sistema tático que me confundiu. Ele é tudo e não é nada nesse esquema tático. Eu acho que ali o bicho pega. Gente, mas o Thiago Maia tava arrebentando de primeiro volante, gente. Arrebentando. O Dorival recuperou ele. O Pascoal fala, esse Thiago Maia não me serve, mas aquele lá do Santos, cadê aquele? Eu quero aquele. E o cara foi e tava arrebentando. Aí o cara chega, muda tudo. O Flamengo mostra para o seu torcedor a marcação alta. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. É a marcação do Fluminense. Sim. Mas a diferença, Pascoal, é que o Flamengo ele tenta fazer marcação alta por causa dessa confusão com um jogador só. Então, às vezes, o Gabigol ele sai para fazer a marcação individual, vai dar o bote no zagueiro, dá o bote sozinho. Vai no lateral, a bola, vem por dentro do volante. Fácil e não consegue fazer. O Pascoal quer falar do Fluminense, que o Fluminense, quando ele marca a pressão, é um time tão bem treinado. Primeiro tempo do jogo ontem, gente. Sim. Vai fazer a marcação alta com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Não tem condição. Não tem essa característica para fazer isso. Perfeito, Zinho. Para ter a característica de jogo do treinador,
que é essa marcação alta, ele precisa de 2 homens de velocidade pelo lado do campo. Eu não defendo a troca, de como foi feita a troca. Exatamente. E o resultado está aí. Agora, foi feito, agora tem que deixar ele trabalhar mesmo. Vai trazer o Dorival de volta? Não vai. Vai mandar ele embora, vai trazer o Jorge Jesus agora? Não vai. Qualquer treinador, não se tirando esse, vai vir para começar um novo trabalho. O Jorge Jesus já conhece esse grupo e o Dorival era o treinador que estava nesse grupo. Esses 2 não vão vir agora. Então tem que deixar o Vitor Pereira trabalhar. Sim. Encontrar o que ele está pensando. Eu não concordo com o que ele está tentando. Mas eu também não quero que ele saia, não. Deixa ele tentar o que ele está querendo. O Thiago Maia como um ala terceiro zagueiro. O Vidal com o Gerson ali de volante. Não quero um homem de velocidade, mas não bota o homem de velocidade. Deixa ele tentar. Só que ele está tentando isso nas decisões, nos jogos. Ele está treinando pouco e jogando muitos jogos importantes, decisivos. Ele jogou um agora contra o Del Valle e já foi enfrentar o Vasco. A grande rivalidade. E agora já vai enfrentar o Fluminense. Outra decisão da Taça Guanabara e o Fla-Flu. O Fábio Luciano jogou o Fla-Flu. E o momento bom do Fluminense é a vida do Vitor Pereira. Mas ele foi contratado para isso, Eu já enumerei. Primeiro, diretoria. Sim. Segundo, ele. E terceiro, jogadores. Agora, eu quero só fazer uma pontuação para o Vitor e eu espero que isso seja falado na coletiva, e ele aprendeu, né? Porque ele expunha alguns jogadores na coletiva e agora está tomando muito cuidado com relação a isso. Esse elenco do Flamengo, ele tem que se sentir envergonhado, Dani. Não pela produção, né? Talvez o Flamengo não estar bem condicionado, mas pelos resultados, assim, sabe? Se você falar, não, a gente não tem que se envergonhar de nada, não. Tem, porque o torcedor hoje está envergonhado. O torcedor do Flamengo, quando começou o ano, ele tinha a Recopa, tinha o Mundial, a Supercopa, tinha os confrontos contra os times que são considerados rivais no estadual, e o Flamengo até agora não ganhou de ninguém. Então isso, né, eu acho, o Zinho, né, a gente jogou bola também, não é você sentir a pior pessoa do mundo, mas você tem que ter vergonha. Né? Tem que ter vergonha porque você não está conseguindo produzir aquilo que todo mundo esperava de você, assim. Então é lógico que ele pode falar isso na coletiva, mas que bom seria se no vestiário fosse uma outra conversa. Uma conversa um pouco mais dura, sabe, de entendimento, que o jogador não acha que está tudo bem, né? Que não, eu não vou falar o que aconteceu no Rio, mas me incomodou muito, assim, depois de uma derrota do Flamengo, né? E, enfim. O que aconteceu no Rio... Não, porque não vou falar nome, mas assim, logo após a derrota do Flamengo do Del Valle, no outro dia, assim, na hora do almoço, eu vi jogador do Flamengo no shopping dando risada, conversando numa boa. Nossa, aquilo me apertou o pescoço. Porque eu falo por mim, eu estou dando uma opinião particularmente, falando que é certo ou errado. E eu, se eu perdesse um jogo daquele, eu ficava uma semana. Quando eu perdi o jogo pro Palmeiras na Libertadores, Daniel, eu fiquei 15 dias dentro de casa, não sabia nem pagar conta, não saía de casa de vergonha. É isso que eu falo. Esse sentimento o atleta tem que ter. Sabe? Ficar indignado, né? Ficar indignado. É isso. É indignado de você não estar produzindo, de você talvez estar jogando bem, como o Vitor falou, mas você não está ganhando. Então, assim, você não está indignado e um pouco envergonhado. Se o atleta não estiver sentindo isso, Dani, ele não pode vestir a camisa do Flamengo. E aí, o que o VP faz nesse jogo para mostrar que existe um trabalho sendo feito, mas sem correr tanto risco de perder o clássico? Vai embora. O que eu quero, ele não vai fazer. O que você quer? O que eu quero, ele não vai fazer. Porque eu já tenho falado desde o Mundial, desde o jogo contra o Palmeiras. Ele tinha que chegar com humildade, reconhecer um time campeão que encaixou com o outro treinador, por questões que a gente não sabe quais são, a diretoria trocou. Por isso que eu coloco a conta primeiro na diretoria. Ele não fez isso. Ele fez isso no primeiro tempo do jogo contra o Del Valle, lá no Equador. Pouquíssimo tempo, que é colocar o Arrascaeta centralizado com o Everton Ribeiro perto dos dois volantes. E isso ele não vai fazer. A característica desse time, se ele não for jogar com homem de velocidade, se ele botar o Everton Cebolinha de um lado e colocar o Matheus Gonçalves do outro, né? Aí ele vai ter que sacar um dos dois, ou o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol vai ser o centroavante. E aí é o Vidal com o Gerson. Seria o 4-2-3-1. Mas ele não vai fazer isso. Ele não vai barrar nem o Arrascaeta e nem o Everton Ribeiro.
para jogar com os 2 jogadores de velocidade pelo lado. Se ele não vai fazer isso, ele tem que voltar para o losango. Ah, não tem o Thiago Maia que faria isso. Deixa o Vidal de primeiro. Pela esquerda o Gerson, pela direita o Everton Ribeiro, na ponta do losango ele coloca o Arrascaeta, o Cebolinha com o Gabigol. Na volta para recomposição, o Cebolinha até vem para dar um desconto aí para o Arrascaeta voltar só no volante. Eu gostaria de ver isso, mas ele não faz. Ele não tem, ele não gosta desse estilo. Então ele vai improvisar ali, não sei quem vai jogar, de repente o Léo Pereira vai fazer esse zagueiro pelo lado esquerdo. E aí vai ficar muito mais especificado, né? Que é 3 zagueiros, porque aí se for o Léo Pereira ali, não sei, vai colocar o Rodrigo Caio e o de primeiro ali, de líbero, com o Fabrício Bruno pela direita. Assim, eu acho que ele novamente vai testar algo novo para um jogo decisivo. E isso é que não me agrada. Pessoal, tá vendo aí o Zinho falando. Muito triste, muito chateado com essa diretoria, com esse técnico aí. O Fábio Luciano também chateado com o jogador. Infelizmente, a gente está sofrendo, está passando por um momento difícil. E então diz aí se você concorda, se você não concorda com a opinião do Zinho, com a opinião do Fábio Luciano, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez à ESPN, créditos na descrição. Muito obrigado a você que ficou comigo até o final e bora pra frente. Um abraço, tamo junto.